E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Faz um tempinho já que eu não venho aqui. Tem aí uns 10 dias, né? Desde o último vídeo que eu postei. Ahn, né? E ao longo desses 10 dias aí, algumas coisas aconteceram na minha vida. E eu comecei a refletir e pensar bastante sobre a perspectiva que a gente dá para as coisas, sabe? Porque tudo na verdade se resume muito à perspectiva, né, que a gente tem, a forma como a gente encara o mundo, como a gente encara as situações, as coisas, as pessoas que passam na nossa vida, tudo é muito relativo à forma como a gente pensa as coisas, né? O meu gato chegou aí, provavelmente vocês vão estar ouvindo o miado dele de fundo, ele deve estar com fome. Mas enfim, isso é um negócio que eu fiquei pensando muito sobre, essa questão, assim, da forma como a gente vê as coisas e a perspectiva que a gente coloca, porque meio que eu cheguei na conclusão de que a gente não tem problemas, sabe? E é um negócio que eu já defendo há muito tempo, um negócio que eu falo e realmente eu acredito muito nisso, que nós não temos problemas, sabe? A gente tem desafios, a gente tem dificuldades, né? Mas dificuldades não são uma tradução para problema. Você só tem um problema quando você permite com que sua mente coloque uma situação numa perspectiva ruim. Porque se você não faz isso, aquele problema não é um problema, e sim um desafio. E se não é um desafio, algo que vai te ajudar a passar para um próximo nível ou vai te ajudar a crescer de alguma forma, e 99% das vezes isso vai acontecer, isso aí não é algo seu. Você está resolvendo algo por outra pessoa. E aí a gente entra numa grande questão muito grande, né, de você acabar vivendo e fazendo as coisas sempre pensando nos outros antes, né, antes de você. Mas o ponto que eu queria trazer aqui não é nem isso, né, mas é que eu fiquei pensando e refletindo muito sobre essa questão de perspectiva, porque porque ao longo da nossa vida, né, no nosso dia a dia, ao longo das situações do cotidiano que a gente tem, né, nós lidamos com inúmeras situações que são estressantes de certa forma e você tem muitas responsabilidades, né? Sejam responsabilidades para com você mesmo, sejam responsabilidades que você tem com os outros, né? Até porque a gente não vive sozinho, nós não vivemos isolados, nós vivemos numa sociedade. O que acaba pressupondo, né, o fato de que nós temos sim responsabilidade perante outras pessoas, né? Mas independente do tipo de responsabilidade, né, como eu falei no vídeo anterior, e isso é uma coisa que acabou se perpetuando na última semana, nos últimos dias, né, que é muita questão de ansiedade e estresse em relação a algumas coisas pessoais, e associando com essa coisa que eu comentei sobre a perspectiva, né, que tudo é muito perspectiva, né, no final das contas a gente não tem problemas, nada é tão importante assim para tirar a sua paz, nada é tão importante assim para realmente você pensar, tipo, caralho, a minha vida é uma merda, tá ligado? É claro que tem pessoas que a vida realmente é difícil e é complicada e é uma merda, e eu tô falando de pessoas, assim, que realmente não tem, sei lá, onde morar, a casa tá caindo nos pedaços, você não tem um lugar confortável para dormir, você não tem comida, sabe? Isso sim, com certeza são problemas, né? Mas de resto, cara, nada é tão importante que você tenha que levar a sério. E eu acho que essa é uma, uma ideia, uma coisa que eu coloquei na cabeça, né, nesses últimos dias, mas principalmente ontem, que eu estava pensando sobre isso, é que,
cara, você pode se divertir e você deve se divertir, você deve aproveitar e curtir o momento, independente de qual seja ele. E sim, é possível você estar feliz, estar bem e se divertindo. É que felicidade é um negócio muito relativo também, né? Se eu entrar nesse escopo assim de felicidade, eu acredito que vai ficar um pouco confuso e cada um tem seu pensamento e a sua forma de enxergar o que é a felicidade. Mas vamos tirar a felicidade e vamos colocar a questão da de você se divertir, entre aspas, né? Mesmo tendo responsabilidades na nossa vida, mesmo tendo coisas pra gente, que a gente tem que fazer, nossos deveres, né? Mesmo com nossos deveres e com as situações que são difíceis, né? As dificuldades, a gente pode sim, eu acredito que a gente deve aprender a se divertir, cara. Você tem que tentar, assim, não tem coisa melhor do que você extrair o melhor daquele momento. E é claro que isso também é um pouco de pessoa para pessoa, mas é possível você ter muitas responsabilidades, você viver o seu dia a dia, mesmo com as dificuldades, mesmo com as situações, se divertindo. E quando eu falo se divertindo, não é você dando risada ou você sendo encarando as coisas de forma irresponsável, assim, de forma tirando sarro. Não, quando eu falo se divertindo, você encarar situações como situações mesmo, assim, coisas simples do dia a dia que você vai ter que passar e que você está passando e que, cara, não são importantes no final das contas, você não precisa levar a sério. Tipo, porra, por que que isso é tão sério pra você? Sabe? Independente da responsabilidade que você tenha por trás disso, por que você deve levar isso tão a sério? Por que que você está levando isso tão a sério? Sabe? E é uma coisa que assim, não é o meu lugar de falar sobre isso, né? Até porque eu não cheguei nesse ponto ainda, né? Mas eu espero chegar de alguma forma, de certa forma. Mas é uma coisa que eu vejo e eu observo muito em pessoas que têm a vida que almejaram, assim, depois de muitos anos ou depois de muito tempo, sabe? Eu não tô falando que é fácil, tá? Eu não tô falando que é fácil, mas de certa forma é simples. E você vê isso muito nas pessoas mais velhas, sabe? A forma de encarar a vida, de entender que, tipo, deu merda aqui, tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, isso aqui aconteceu, puta que pariu, mas fazer o quê? Sabe? É isso que eu tô falando, de você não encarar tudo aquilo que acontece com você de ruim, entre aspas, você encarar como algo ruim. Porque muitas das vezes são situações que realmente vão acontecer e você. Tipo, colocar na cabeça, assim. O que eu acredito que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, né? Porque nós somos educados de certa forma assim. E isso é um negócio um pouco complicado, sabe? Isso é um negócio que é um pouco complicado. Eu converso às vezes sobre isso com as pessoas. A romantização que existe na vida, num geral, assim, por conta de coisas que você vê, não só na internet, mas por muita coisa que você consome, sabe? Filmes e séries que romantizam tudo e fazem com que você. Principalmente adolescente tem muito isso, né? A gente vê esse crescimento, essa evolução em relação à forma de enxergar as coisas, né? De quando você é novo para quando você é mais velho, na questão do nível de importância e o nível de egocentrismo, né? Eu acho que é um egocentrismo muito forte que existe, né? De quando a gente é novo e você vê pessoas novas assim, cara, para adolescente, cara, tudo é o fim do mundo, cara. Tudo é o fim do mundo, sabe? Qualquer coisinha que acontece, principalmente em questão de relações interpessoais, tipo, nossa, mano, é a coisa mais absurda, é a coisa mais importante do mundo da vida dele, a, sei lá, a namoradinha do cara, sei lá, recusar, sei lá, dar um beijinho nele em público, e aí o cara fica, tipo, o moleque, pra ele, não, pronto, acabou, tá ligado, o relacionamento. Ou, enfim, coisas em família que você tem ali, né,
com relação a pai e mãe, por exemplo, quando a mãe ou o pai, eles proíbem o filho, tipo, de, sei lá, sair em determinado horário e o filho fica revoltado, porque, tipo, não, como assim? E não sei o quê, e caralho, a minha vida, eu, sabe, e vive naquela síndrome do protagonismo, e eu vejo que existe uma evolução e uma mudança muito forte da adolescência para a vida adulta, e da vida adulta para quando você é mais velho, né? A evolução dessa compreensão de que, cara, o mundo não gira ao seu redor, nada é tão importante assim, a vida tá acontecendo, todo mundo tem seus problemas e foda-se, e, e a vida tá passando e tipo, e você não tá aproveitando aquilo que você pode aproveitar naquele momento. E eu acredito que isso faz parte também, sabe? Quando você é adolescente, você passar por isso, é, por essas altas emoções e sentimentos, né? Até porque é uma questão muito hormonal também, né? Mas enfim, eu enrolei, falei um monte de coisa aqui, mas eu só queria lembrar vocês e trazer um pouco essa reflexão de que, cara, independente de como for independente de como seja o seu dia a dia, independente das responsabilidades que você tem, independente dos problemas que você acha que você tem, da importância que você dá para eles, né? Porque tudo é questão sobre a importância que você dá, é tudo questão de, como eu falo, perspectiva, né? A forma como você enxerga as coisas, nada é tão importante assim, sabe? Nada é tão. Caralho, todo mundo, sei lá, todo mundo vai morrer, mano. Você vai morrer, seus pais, namorado, namorada, mulher, marido, vovó, todo mundo vai morrer um dia. E aí você fica vivendo naquela pressão de tudo é resolver problema e tudo é problema e tudo é pesado. E nossa, meu Deus, como minha vida é sofrida. E aí o tempo vai passando e você não relaxa, você tá naquele constante estresse e do nada você tá com 40, 50 anos pensando que você poderia ter aproveitado muito mais a sua vida. E a verdade é que mesmo com as dificuldades, mesmo com momentos difíceis, e mesmo com muitas responsabilidades, cara, a vida tá acontecendo agora. A vida está acontecendo no presente, todo momento pode ser aproveitado da sua forma, você pode se entregar de coração para todo momento, independente do que você está fazendo, com quem você está. E eu acredito que isso seja viver a vida. Então, aproveita muito bem o presente, aproveita muito bem o que está acontecendo na sua vida nesse momento, independente se seja bom ou ruim, porque isso vai passar. Independente se for para mal ou para assim, para pior ou para melhor, isso vai passar e depois você vai ficar olhando para trás e pensando, putz, eu poderia ter aproveitado um pouco mais. Então aproveita, porque se você ficar pensando em só aproveitar amanhã e ficar pensando no futuro e amanhã e aquilo, isso, e eu quero isso, eu quero aquilo, e você não viveu agora, você não vai viver sua vida.